O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu o impossível. Francisca sempre foi uma mulher forte. Criou sozinha os 3 filhos depois que o marido, alcoólatra, abandonou a família quando o caçula tinha apenas 2 anos. Trabalhava como diarista, lavando roupa para fora, fazendo faxina em casas de família e, nos fins de semana, vendendo salgados na feira para complementar a renda. Mesmo com tanto esforço, o dinheiro nunca era suficiente. As contas se acumulavam, os filhos passavam necessidade, e a pressão era tanta que, aos 48 anos, ela começou a sentir dores fortes no peito, como se algo apertasse seu coração. No início, ignorou. É cansaço, é estresse, dizia a si mesma. Mas as dores pioraram. Um dia, enquanto varria a calçada de uma cliente, sentiu uma pontada tão forte que quase desmaiou. A patroa, assustada, levou-a ao posto de saúde. Após exames, o médico foi direto: Senhora Francisca, o senhor tem um problema grave no coração. Suas artérias estão entupidas, e a qualquer momento o senhor pode ter um infarto fulminante. Precisa de uma cirurgia de ponte de safena, e rápido. O mundo de Francisca desabou. Doutor, e o dinheiro? Como eu vou pagar uma cirurgia dessas? O médico balançou a cabeça, triste. No SUS, a fila é longa. Pode demorar meses, até anos. E o senhor não tem esse tempo. Ela saiu do consultório com as pernas bambas, segurando no papel do laudo como se fosse uma sentença de morte. Naquela noite, chorou até não ter mais lágrimas. Os filhos, assustados, não sabiam o que fazer. O mais velho, João, de 22 anos, tentou consolá-la: Mãe, a gente vai dar um jeito. Deus não vai deixar a senhora assim. Mas Francisca, que sempre havia sido a rocha da família, sentia-se fraca pela primeira vez. Deus? Que Deus, meu filho? Eu trabalhei a vida toda, sofri tanto, e agora que eu mais preciso, ele não aparece. Foi então que a vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora simples, mas de fé inabalável, que há anos frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Francisca, minha filha, eu ouvi falar do seu problema. Você não pode desistir. Deus tem um milagre para você, mas você precisa buscar. Francisca, cética, quase fechou a porta. Oração não paga a conta, Dona Maria. Muito menos opera coração. Mas a vizinha não desistiu. Não é só oração, filha. É fé. É poder. É Deus agindo através dos seus servos. Venha comigo domingo. Só uma vez. Se não gostar, nunca mais te chamo. Relutante, mas sem alternativas, Francisca aceitou. O primeiro passo, encontrando a fé no lugar certo. No domingo seguinte, Dona Maria levou Francisca à Igreja Universal mais próxima. Ela nunca havia entrado em uma igreja assim. O lugar era simples, mas cheio de energia. As pessoas cantavam com entusiasmo, levantavam as mãos, choravam, sorriam. No altar, o pastor falava com uma autoridade que Francisca nunca havia visto. Deus não é um Deus de derrota. Ele é o Deus dos impossíveis. Quem aqui precisa de um milagre hoje? Levante a mão. Francisca, envergonhada, manteve as mãos no colo. Mas quando o pastor começou a falar sobre doenças, sobre corações curados, sobre dívidas canceladas, algo dentro dela se mexeu. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um sinal, sussurrou. Ao final do culto, Dona Maria a levou até a frente. Pastor, esta aqui é a Francisca. Ela precisa de uma cura urgente no coração. O pastor olhou para ela com olhos cheios de compaixão, colocou a mão em sua testa e começou a orar em voz alta: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Todo entupimento, toda dor, toda fraqueza, sai agora em nome do Senhor. Francisca sentiu algo estranho, um calor percorreu seu peito, como se uma mão invisível a tocasse. As lágrimas vieram sem controle. Volte quarta-feira para a correntinha da fé, disse o pastor. Deus vai operar o seu milagre. A corrente da fé e a decisão que mudou tudo. Na quarta-feira, Francisca voltou. Desta vez, sozinha. O culto era diferente, as pessoas oravam em voz alta, alguns choravam, outros gritavam nomes de doenças que queriam ver destruídas.
Câncer, sai. Diabetes, some. Depressão, quebre. O pastor falava sobre a importância da fé ativa, do dízimo, das ofertas como ato de confiança em Deus. Quem dá a Deus, recebe de Deus. Quem semeia em lágrimas, colhe com alegria. Francisca ouvia, mas sua mente lutava. Como eu vou dar dinheiro se não tenho nem para comer? Porém, quando o pastor anunciou a campanha dos 7 dias de jejum e oração, algo dentro dela disse: tente. Ela pegou o envelope de oferta que passou pelas mãos, colocou dentro as últimas notas que tinha, R$ 20, dinheiro que guardava para o gás, e entregou com as mãos trêmulas. Naquela noite, durante a vigília, enquanto o pastor ungia os fiéis com óleo e orava sobre cada um, Francisca sentiu novamente aquele calor no peito. Desta vez, mais forte. Senhor, eu não entendo, mas eu creio, murmurou. E chorou como nunca. O milagre que os médicos não conseguiram explicar. Na sexta-feira, 2 dias depois, Francisca acordou diferente. As dores no peito haviam sumido. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. Mas o incômodo não voltou. No domingo seguinte, ela foi ao culto novamente, desta vez com os filhos. Quando o pastor pediu testemunhos, ela se levantou, tremendo. Pastor, eu vim aqui semana passada com um problema grave no coração. Os médicos disseram que eu precisava de cirurgia urgente, que minhas artérias estavam entupidas. Mas depois que eu participei da correntinha, das vigílias, depois que eu dei minha oferta mesmo sem ter nada, as dores sumiram. Eu não sinto mais nada. O templo explodiu em glórias a Deus. O pastor abraçou-a, emocionado. Isso é Deus, minha filha. Isso é o poder da fé. Na segunda-feira, Francisca voltou ao médico, com medo de que fosse ilusão. O cardiologista, incrédulo, repetiu os exames. Quando os resultados saíram, ele olhou para ela, boquiaberto. Senhora Francisca, suas artérias estão limpas. Não há mais obstrução. Isso não tem explicação médica. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Tem sim, doutor. Tem nome, Jesus. A transformação, de vítima vitoriosa. O milagre de Francisca não parou no físico. Pouco depois, ela começou a participar ativamente da igreja. Aprendeu sobre prosperidade, sobre a importância de semear mesmo na escassez. Começou a dar o dízimo fielmente, mesmo quando o dinheiro era pouco. E, como a palavra diz, a medida que usares será medida-te de volta. Em menos de um ano, Francisca conseguiu um emprego melhor, como cozinheira em um restaurante. Os filhos arrumaram trabalhos estáveis. As dívidas foram quitadas. E, o mais incrível, ela, que antes mal conseguia sorrir, tornou-se uma das mulheres mais alegres da congregação. Toda quarta-feira, ela estava na correntinha. Todo domingo, no altar, dando testemunho. Deus não só curou meu coração, Ele curou minha vida, dizia, com voz firme. Hoje, Francisca é uma das líderes do grupo de oração das mulheres. Ela ensina as novas irmãs que chegam desesperadas: fé não é só acreditar. Fé é agir. É dar quando não tem. É orar quando parece não ter resposta. É persistir quando tudo diz para desistir. Porque Deus não falha. Nunca. E quando perguntam como ela conseguiu vencer, ela responde com um sorriso: eu encontrei um lugar onde Deus opera milagres. E esse lugar se chama Igreja Universal. Lições que ficam. 1. Deus age quando nós agimos. A fé sem obras é morta. Francisca poderia ter só chorado, mas ela escolheu ir à igreja, participar das campanhas, dar sua oferta mesmo na escassez. E Deus honrou sua fé. 2. O impossível é a especialidade de Deus. Médicos disseram que não havia solução, mas onde o homem falha, Deus triunfa. 3. A igreja certa faz a diferença. Nem todo lugar prega o evangelho do poder. Francisca encontrou na Universal um lugar onde a fé é praticada, não só pregada. 4. O milagre é só o começo. Deus não só curou seu coração, mas transformou sua vida financeira, emocional e espiritual. Quando ele age, é de forma completa. E assim, a história de Francisca, que poderia ter terminado em tragédia, tornou-se um testemunho vivo de que, com fé e obediência, nenhuma batalha está perdida.
Francisca saiu do hospital com o coração não apenas curado, mas cheio de uma paz que não entendia. Os médicos, ainda incrédulos, pediram novos exames, revisaram laudos, mas não havia erro, o problema cardíaco que a assombrava havia desaparecido. Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e murmurou: "Isso não tem explicação médica." Ela sorriu e respondeu com uma certeza que nem ela mesma reconhecia: "Tem sim, doutor. Tem nome, Jesus." Mas o milagre não parou por aí. Francisca voltou para casa e encontrou o marido sentado na sala, com as contas espalhadas sobre a mesa. Ele levantou os olhos, ainda com o peso da preocupação no rosto, mas ao vê-la entrar com aquele brilho nos olhos, percebeu que algo havia mudado. "O que foi, amor?" perguntou, desconfiado. Ela não disse nada. Apenas abriu a bolsa e tirou um envelope que havia recebido na igreja, uma carta de um irmão em Cristo oferecendo um emprego para ela em uma padaria. Não era qualquer emprego, era exatamente na área que ela sempre sonhou trabalhar, com um salário que daria para quitar as dívidas e ainda sobrar. O marido caiu em prantos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão. "Como isso é possível?" ele perguntou, segurando o papel como se fosse um tesouro. Francisca apenas abraçou e sussurrou: "Deus não faz nada pela metade. Ele disse que restauraria tudo, e está cumprindo." Nos dias seguintes, as mudanças foram tão rápidas que até assustaram. O filho mais velho, que andava envolvido com más companhias, chegou em casa um dia e anunciou que havia ido a um culto jovem na Universal. "Mãe, eu senti algo estranho no peito, como se alguém estivesse me chamando." Não aguentava mais aquela vida, confessou, com os olhos úmidos. Francisca não precisou dizer nada. Ela já sabia, Deus estava agindo em cada área. A casa, que antes era um ambiente pesado, cheio de brigas e desânimo, agora ecoava risadas e orações. Os vizinhos começaram a notar. Alguns, céticos, comentavam: "Essa família mudou demais, deve ser coisa de igreja." Outros, curiosos, perguntavam: "O que aconteceu com vocês?" Francisca não perdia a oportunidade. Convidava todos para os cultos, compartilhava seu testemunho sem vergonha. "Se Deus fez por mim, pode fazer por vocês também", dizia, com uma convicção que vinha de dentro. Um domingo, durante o culto de ação de graças, o pastor chamou Francisca para dar seu testemunho. Ela subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Contou tudo: o desespero, as noites sem dormir, o diagnóstico sem esperança, a decisão de não desistir. E então, com lágrimas escorrendo, ela declarou: "Hoje eu estou aqui não só curada, mas livre. Livre das dívidas, livre do medo, livre da vergonha. Deus não só me deu um novo coração, Ele me deu uma nova vida." O templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Uma senhora, sentada nos fundos, se levantou de repente e gritou: "Eu também quero esse Deus." Era o início de mais uma história de transformação. Porque essa é a marca da Universal, não é só um lugar onde se ouve sobre milagres, é um lugar onde os milagres acontecem. Onde vidas são reconstruídas, famílias são restauradas e o impossível se torna real. Francisca sabia disso agora. Ela não era mais a mesma mulher que entrou naquela igreja pela primeira vez, arrasada e sem esperança. Agora, ela era uma testemunha viva de que, quando Deus coloca a mão em uma vida, nada permanece igual. E o melhor de tudo: essa história não é só dela. É de todos que, como Francisca, decidem crer, obedecer e não soltar a mão de Deus. Porque Ele ainda faz milagres. Ainda hoje. Ainda aqui. A senhora que se levantou nos fundos da igreja se chamava Margarida. Ela tinha 52 anos e carregava um peso que poucos conheciam. Há mais de uma década, seu filho mais velho, Lucas, havia se envolvido com as drogas e, depois de várias tentativas de internamento e promessas quebradas, sumira de casa. Margarida vivia entre a esperança e o desespero, rezando todas as noites por um sinal de que ele ainda estava vivo. Mas aquela noite, ao ver Francisca dando seu testemunho com lágrimas nos olhos, algo dentro dela se quebrou. Não era mais só uma oração murmurada no escuro do quarto. Era uma decisão. Ela correu até o altar, ajoelhou-se e começou a clamar: "Senhor, se o Senhor é o mesmo Deus que mudou a vida dessa irmã, então eu também quero o meu milagre."
Traze meu filho de volta, Jesus. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto as mãos dos obreiros se apoiavam em seus ombros, orando com ela. A igreja inteira se uniu naquele clamor, como se cada pessoa ali soubesse que aquela era uma batalha que não poderia ser perdida. 3 dias depois, Margarida recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e familiar: Mãe, sou eu, Lucas. Ela quase deixou o telefone cair. O filho explicou que estava em uma clínica de recuperação em outro estado, internado por causa de uma overdose. Alguém havia encontrado seu número na agenda do celular e ligado para ela. Mas o que mais a chocou foi o que lhe disse em seguida: Mãe, eu sonhei com o Senhor ontem à noite. O Senhor me falou que eu precisava voltar para casa, que ainda tinha uma chance. E quando acordei, senti uma paz que não sentia há anos. Margarida não teve dúvidas, aquilo era a resposta da sua oração. Ela pegou o primeiro ônibus até a clínica, levando consigo uma Bíblia que ganhou na Universal. Quando chegou lá, Lucas estava fraco, mas com os olhos brilhando de uma maneira que ela não via desde criança. Eles se abraçaram por longo tempo, chorando sem vergonha. E foi ali, no pátio daquela clínica, que Margarida contou para o filho sobre a noite em que ela decidiu não desistir. Sobre a igreja que a acolheu, sobre as mãos que oraram por ela, sobre o Deus que ouve o clamor dos que não têm mais forças. Lucas não só voltou para casa como começou a frequentar a Universal com a mãe. Nos cultos, ele ouvia histórias como a de Francisca e via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e depressão. Aos poucos, a fé que antes era só da mãe passou a ser dele também. 1 ano depois, ele estava batizado nas águas, livre das drogas e trabalhando como auxiliar em uma oficina mecânica. Mas o maior milagre não era só a sua recuperação, era a restauração da família. Margarida, que antes vivia trancada em casa com medo de mais uma decepção, agora ria com o filho no almoço de domingo, planejava viagens com ele, principalmente, orava junto com ele todas as noites. E assim, como Francisca, Margarida também se tornou uma testemunha. Toda vez que alguém na igreja contava sua história, ela levantava a mão e dizia: Eu também fui curada. Não de uma doença no corpo, mas de uma ferida na alma. Deus trouxe meu filho de volta dos mortos. E as pessoas olhavam para ela e para Lucas, lado a lado, e viam que aquilo não era só uma história bonita, era a prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus age. Porque a Universal não é só um lugar onde se fala de milagres. É um lugar onde eles acontecem. Onde mães recuperam filhos, onde doentes se levantam, onde sonhos que estavam enterrados voltam à vida. E o mais lindo é que, para cada Francisca, para cada Margarida, há dezenas, centenas, milhares de outras histórias esperando para serem escritas. Basta ter fé. Basta não soltar a mão de Deus. Porque Ele ainda está no trono. E Ele ainda faz o impossível. E foi assim que a vida de Francisca e Lucas se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que chegavam à Universal com o coração partido. Não demorou muito para que a notícia daqueles 2, mãe e filho que Deus ressuscitou, se espalhasse pela igreja. E cada vez que alguém novo ouvia o testemunho, uma faísca de fé se acendia. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, estava em coma 3 semanas depois de um acidente de carro. Os médicos já tinham dito que não havia mais esperança. O cérebro dele não responde, repetiam. Mas Ana não aceitou. Ela ouviu falar de Lucas, o menino que voltou dos mortos, e correu para a Universal como quem busca a última tábua de salvação. Quando Francisca a viu chorando no fundo do templo, não hesitou. Foi até ela, segurou suas mãos geladas e disse: Minha irmã, eu sei o que você está sentindo. Eu também já ouvi que não tinha mais jeito. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. E ali mesmo, as duas se ajoelharam. Ana chorava tanto que mal conseguia falar, mas entre soluços, ela balbuciava: Senhor, eu não posso perder meu filho, por favor, traz ele de volta. Os obreiros oraram com elas. A igreja inteira se uniu em clamor. E naquela noite, enquanto Ana ainda estava no chão, suplicando, o telefone tocou. Era o hospital. Sua mãe está aí com você? Perguntou a enfermeira, confusa. Ana, trêmula, respondeu: Não, sou eu, a mãe do Pedro. Do outro lado, a voz hesitou:
mas ele acabou de abrir os olhos e perguntou por você. Os monitores estão todos normais. Os médicos não explicam, mas ele acordou. Ana caiu de joelhos novamente, dessa vez não de dor, mas de gratidão. É um milagre. É um milagre, gritava. E Francisca, com lágrimas nos olhos, abraçou-a forte. Eu não falei? Deus não desiste de ninguém. No domingo seguinte, Pedro estava ali, no templo, ao lado da mãe. Fraco ainda, mas sorrindo. E quando o pastor chamou Francisca para dar seu testemunho, ela subiu ao púlpito com Lucas de um lado e Ana e Pedro do outro. Olhem para eles, ela disse, apontando para os dois. Isso aqui não é coincidência, não é sorte. Isso é Jesus agindo. Essa igreja é um lugar onde Deus escreve finais felizes. E enquanto as pessoas aplaudiam, choravam e louvavam, mas alguém na plateia sentia o coração arder. Era um homem chamado Carlos, que há anos lutava contra um vício que o destruía. Ele olhava para aquelas famílias reunidas e pensava, se Deus pode fazer isso por eles, será que Ele pode me libertar também? Sem perceber, Carlos já estava dando o primeiro passo. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Cada vida que chega com dor, sai com um milagre. Cada história que parece acabada, ganha um novo capítulo. E cada pessoa que pensa que está sozinha, descobre que tem um Deus que nunca a abandonou. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é hoje. É aqui. É agora. Basta acreditar. O milagre de Carlos. Carlos tremia enquanto se levantava, as mãos suadas, a voz embargada. Pastor, eu preciso de ajuda, sussurrou entre lágrimas. Não eram palavras ensaiadas, mas um grito de alma que ecoou no templo. A plateia, que momentos antes celebrava os testemunhos, agora se voltava para ele em silêncio sagrado, como se soubessem, aquele era o momento de Deus. O pastor estendeu a mão, não com pressa, mas com a certeza de quem já vira o impossível se render. Deus não olha para o seu passado, Carlos. Ele olha para o seu sim, disse, enquanto impunha as mãos sobre sua cabeça. Não houve fórmulas mágicas, apenas uma oração simples, cheia de fé, Senhor, quebra essas correntes. Hoje. E então, algo inexplicável aconteceu. Carlos sentiu como se um peso de anos fosse arrancado de seu peito. Não foi um alívio passageiro, mas uma certeza, ele estava livre. As lágrimas agora eram de gratidão, e quando abriu os olhos, viu o rosto de um homem ao lado, um ex-viciado, sorrindo. Eu também achei que não tinha jeito. Mas aqui, Deus reescreve histórias, disse, entregando-lhe um versículo, o que era impossível aos homens, possível é a Deus. Lucas 18:27. Reflexão final. Milagres não são para os perfeitos, mas para os que ousam acreditar mesmo quando tudo diz a não. Carlos descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo com elas. Sua vida não mudou porque ele merecia, mas porque Deus é bom e sua bondade não depende de nossas falhas. Lição de vida. Seu anfinha pode ser o início do maior milagre. Não espere estar pronto para buscar a Deus, Ele o espera exatamente como você está. Na Universal, e em qualquer lugar onde a fé é viva, ninguém sai igual. Porque Deus não muda as circunstâncias apenas, e Ele muda pessoas. E hoje, como ontem e sempre, seu braço não está encurtado para salvar. Isaías 59:1. Milagre não é sorte. É Jesus ontem, hoje e para sempre. Pomba.